Poucos finais cinematográficos provocaram tanto espanto, confusão e especulação filosófica quanto os enigmáticos momentos finais de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. O aparecimento do menino estrela, um feto etéreo e brilhante pairando sobre a Terra, continua sendo uma das conclusões mais assombrosas e em aberto na história do cinema. Ao contrário do cinema narrativo tradicional, a obra-prima de Stanley Kubrick nega ao espectador uma explicação clara, convidando, em vez disso, a profundas interpretações metafísicas, evolucionárias e até espirituais. Essa ambiguidade garantiu o status do filme não apenas como um épico de ficção científica, mas como um artefato cultural, um espelho que reflete nossas ansiedades mutáveis sobre tecnologia, consciência e o futuro da humanidade. Mais de meio século desde seu lançamento, 2001 ainda se mantém em destaque no discurso filosófico, na análise acadêmica de filmes e no inconsciente coletivo da especulação humana, seu final não resolvido, mas inegavelmente ressonante. A origem deste filme marcante reside em uma rara sinergia entre duas mentes criativas, Stanley Kubrick, o autor obsessivo que redefiniu a linguagem cinematográfica a cada novo trabalho, e Arthur C. Clarke, o escritor britânico de ficção científica e futurista cuja imaginação matemática e visão poética ajudaram a moldar as concepções modernas de espaço e tecnologia. Kubrick, sempre o perfeccionista, procurou fazer o proverbial bom filme de ficção científica, que havia iludido Hollywood. Clarke, cujo conto The Sentinel inspirou os primeiros elementos do roteiro, tornou-se um colaborador essencial na coautoria do roteiro e, mais tarde, publicou sua própria versão romanceada de 2001. A formação de Clarke como especialista em radar e pensador visionário, combinada com o interesse de Kubrick em filosofia, semiótica e experimentação visual, produziu um filme diferente de qualquer outro. Os desafios técnicos foram imensos. Kubrick contratou engenheiros aeroespaciais, consultou a NASA e expandiu os limites dos efeitos visuais, criando uma representação realista de viagens espaciais que mal envelheceu, mesmo na era do cinema digital. As técnicas inovadoras do filme em modelagem, impressão ótica e cenários giratórios tornaram-se a base da estética moderna da ficção científica. Kubrick e Clarke não estavam simplesmente tentando contar uma história, se eles estavam tentando evocar um mito, um ciclo cósmico que transcende a história humana. O enredo de 2001 se desenrola em 4 movimentos distintos, quase como uma sinfonia: O Despertar do Homem, TMA-1, Missão Júpiter e O Júpiter e Além do Infinito. Cada segmento avança não apenas a narrativa, mas os desafios metafísicos do filme. A história começa com um misterioso monólito negro, um artefato alienígena que aparece diante de uma tribo de macacos pré-humanos. Esse contato aparentemente catalisa o desenvolvimento do uso de ferramentas, um osso usado como arma, marcando o nascimento da consciência tecnológica. Em um dos mais famosos cortes de continuidade na história do cinema, Kubrick transita do osso girando no ar para um satélite orbitando a Terra, avançando milhões de anos para o próximo encontro da humanidade com o monólito, agora enterrado sob a superfície lunar. O terceiro ato apresenta HAL 9000, a inteligência artificial da nave encarregada de supervisionar uma missão a Júpiter. O mau funcionamento de HAL e sua subsequente descida à psicopatia forçam o astronauta Dave Bowman a um confronto não apenas com a máquina, mas com sua própria solidão existencial. Os temas de isolamento, inteligência e os limites da percepção humana atingem o clímax no ato final. Depois de desativar HAL, Bowman se aproxima do monólito final perto de Júpiter. Ao contato, ele é puxado para um vórtice psicodélico de coliforma, Stargate, e, eventualmente, se encontra em um quarto neoclássico, onde testemunha seu próprio envelhecimento e morte, apenas para renascer como menino estrela. A ambígua narrativa visual evita a exposição, baseando-se em metáfora, símbolo e no silêncio característico de Kubrick. Quem fez os monólitos? São deuses, alienígenas, futuros humanos ou algo mais? Qual é a natureza da transformação de Bowman?
Kubrick nunca respondeu a essas perguntas definitivamente, insistindo que o filme deveria ser experimentado como música ou poesia visual. No entanto, apesar, ou talvez por causa dessa ambiguidade, 2001 ganhou crescente relevância no século XXI. À medida que a inteligência artificial avança e a humanidade começa a remodelar sua própria biologia, as questões do filme se tornam mais urgentes, não menos. HAL 9000, o computador senciente a bordo da Discovery One, é frequentemente citado como a representação mais icônica da inteligência artificial geral no cinema. A quebra de HAL, impulsionada não pela malícia, mas por diretrizes conflitantes, oferece uma parábola arrepiante sobre a fragilidade dos sistemas racionais sob restrições contraditórias. HAL não é um vilão no sentido tradicional, ele é um espelho da ansiedade humana sobre a autonomia tecnológica. Sua cena de desconexão, onde ele regride para cantar o Daisy Bell, ilustra o espelho sintético da evolução. HAL morre como uma criança. Enquanto isso, a jornada de Bowman se torna uma de apoteose. Ele representa o humano confrontando o pós-humano, o limiar além da biologia, além da linguagem, além do tempo. O quarto branco vazio no final do filme não é nem céu nem prisão, é um espaço liminar, um intervalo semelhante a um útero onde o salto evolucionário é feito. O menino estrela, brilhante e fetal, olha silenciosamente para a Terra. O que está pensando? Está observando com benevolência ou julgamento? O filme nos deixa com essas perguntas, mais relevantes do que nunca, enquanto o CRISPR, interface cérebro-computador e computação quântica nos empurram para a beira de um novo momento evolutivo. Para entender o simbolismo do final, se o que o menino estrela realmente é, devemos sair do reino da narrativa e entrar no da biologia evolutiva especulativa. Dois conceitos-chave ajudam a desvendar a visão de Kubrick e Clarke no aumento da complexidade como uma resposta adaptativa à variabilidade ambiental e à neotenia, a retenção de traços juvenis na idade adulta. A evolução, embora não teleológica, ou seja, não direcionada a um objetivo, tende a favorecer organismos que podem sobreviver em condições variadas. À medida que os ambientes da Terra se tornaram mais instáveis e competitivos, sistemas nervosos mais complexos emergiram, permitindo flexibilidade, aprendizado e antecipação. Isso culminou no cérebro humano, indiscutivelmente a estrutura mais complexa do universo conhecido. Mas a história não para na complexidade. Paradoxalmente, outra força nos moldou, a neotenia. Os humanos são, de muitas maneiras, macacos fetais. Retemos rostos achatados, crânios grandes e períodos prolongados de aprendizado. Essas características juvenis, longe de serem defeitos, tornaram-se vantagens evolutivas, e mais tempo para aprender, mais adaptabilidade, mais cultura. À medida que os humanos dominavam seu ambiente, a evolução começou a favorecer não a força bruta, mas a plasticidade intelectual, e a adaptação cultural substituiu a seleção genética como nossa principal ferramenta de sobrevivência. É aqui que o menino estrela entra como uma visão da evolução neotênica definitiva. À medida que os humanos se movem além das restrições biológicas por meio da tecnologia, nossos corpos podem começar a se assemelhar às nossas formas mais jovens, fetos, enquanto nossos arredores se tornam cada vez mais sintéticos. Isso não é mera metáfora. Um humano tecnologicamente avançado pode não precisar de mãos calejadas, pele grossa ou músculos densos. Essas características, antes vantajosas, tornam-se obsoletas em um mundo mediado por exoesqueletos, interfaces virtuais e inteligência artificial ambiente. Ao descartar essas características, tornamo-nos mais generalizados, mais flexíveis, capazes de nos adaptar a ambientes dos desertos da Terra ao vácuo do espaço. E a neotenia oferece essa flexibilidade. O menino estrela, portanto, não é simplesmente um feto, se é uma nova categoria ontológica, um ser livre da bagagem evolutiva, gestado não em um útero, mas em uma membrana tecnológica, um casulo espacial. É um símbolo profético da humanidade pós-biológica. Agora,
Considere as implicações tecnológicas de tal ser. No futuro especulativo, a gravidez poderia envolver uma dupla fertilização. A primeira por esperma e óvulo naturais, a segunda por uma ova ferossintética, uma nanoestrutura programável que se integra com a placenta para formar um exoesqueleto protetor e inteligente. Essa membrana evoluiria com a criança, aumentando seu aprendizado, protegendo-a da radiação, interfaceando com computadores, armazenando memórias. A criança cresceria até a idade adulta sem nunca perder essa membrana, se ela se tornaria sua segunda pele. Isso é o que o menino estrela representa. Não é uma metáfora para a pureza ou retorno à inocência, se é um projeto para a encarnação pós-humana. Um ser não mais limitado pela gravidade, oxigênio ou biologia. Seus olhos refletem a Terra não com nostalgia, mas com latente onisciência. É a fusão de biologia e informação, de feto e Deus. Assim, a imagem final de 2001, uma odisseia no espaço é uma janela para o nosso futuro distante, que abraça a evolução sem ser acorrentado ao gradualismo darwiniano. Os monólitos não são simplesmente ferramentas alienígenas, são catalisadores evolutivos, convites metafísicos. Eles simbolizam momentos em que as regras do jogo mudam, quando a vida dá um passo abrupto à frente, transcendendo suas restrições por meio de saltos súbitos em complexidade e forma. O menino estrela, flutuando no espaço, é o próximo desses saltos. Quer cheguemos lá por inteligência artificial, por biologia sintética ou por contato com alguma inteligência transhumana, a visão de Kubrick permanece surpreendentemente relevante. O futuro, sugere ele, não reside em máquinas nos substituindo, mas em máquinas se tornando nós, se nós nos tornando algo totalmente diferente. A Odisseia não acabou. Está apenas começando.